Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre conselhos para uma vida de sucesso. Então vamos começar vendo que lá na Palavra de Deus, ela nos ensina duas coisas importantíssimas que jamais devemos nos esquecer. A primeira e mais importante, afirma que o Eterno é dono de tudo. E a segunda diz respeito a nós. E afirma que tudo que nós somos e temos pertence ao Eterno. Ou seja, nós não somos donos nem de nós mesmos, né? Então está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Ao Eterno. Não pertence a mim, não pertence a você, você não é dono de nada. Então, nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, nossas posses e bens, tudo pertence ao Eterno. Se não somos nem de nós mesmos, então o que somos nessa vida? Segundo a palavra de Deus, nós somos mordomos do Eterno. Deus nos deu a responsabilidade sagrada de administrarmos o que pertence a Ele. Em sentido amplo, a mordomia envolve o uso sábio, fiel e abnegado de uma vida. Então vamos lá. A bênção da generosidade. O livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. Nos apresenta diversos conselhos para uma vida de sucesso. Entre eles está a generosidade, uma qualidade que todo ser humano deve exercer, seja ele crente ou não. Então vamos ver alguns conselhos sábios. Primeiro, a generosidade agrega bens à vida de quem é generoso. Em sua grande sabedoria, o Eterno fez tanto o rico quanto o pobre. Quando o rico age com generosidade e supre a necessidade do pobre, ambos são bem-aventurados. O rico por repartir com generosidade e o pobre por ser suprido em suas necessidades. A generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. A alma generosa sempre será acrescida por Deus. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Está lá em Provérbios 28 e 27. Segundo, a generosidade protege a vida de quem é generoso. Foi o texto que nós lemos acima. Quem dá ao pobre não passará necessidade. Entre mentes, quem faz de conta que os pobres não existem será amaldiçoado. Enquanto a generosidade atrai a bênção, a usura atrai maldições. Dar ao pobre é entender que a bem-aventurança de dar é maior do que a felicidade de receber. A palavra de Deus nos ensina que é melhor coisa dar do que receber. Por quê? Porque pedir não é fácil. Então toda pessoa que pede já se sente inferiorizada. O que tem para dar deve alegrar-se por saber que o Eterno, além de lhe suprir, ainda lhe dá a oportunidade de multiplicar o que possui através do exercício da generosidade. Dar ao pobre a compreender que o Eterno é glorificado quando seus filhos demonstram misericórdia. A generosidade atrai a bênção do Eterno em todas as áreas da sua vida. Está lá em Salmos 41, do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade, tu o restaurarás da sua cama e da sua doença. Terceiro, quem dá ao pobre empresta a Deus. Ser rico não é nenhum mal. Acumular riquezas, sim. Deus quer que o rico seja rico em boas obras e administre a sua mordomia com generosidade diante dos que necessitam. Tal atitude soa como emprestar a Deus, pois Deus é o fiador do pobre. E como fiador, ele nunca fica em dívida com ninguém. O Eterno não dá calote, sua justiça é perfeita e a sua misericórdia não tem fim. Provérbios 17 e 19 diz pra gente: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Lá em Jó 34:11 também diz: Porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Agora a insegurança das riquezas. Está lá em Provérbios 18:11 que diz: Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. Se o homem pobre que tivesse escrito essas palavras, se fosse poderíamos até dizer que ele estivesse criticando por inveja o estilo de vida dos ricos. Mas quem as escreveu não foi um homem qualquer. Salomão sabia que um dos maiores mitos da vida é que o dinheiro pode oferecer segurança ao ser humano. A torre forte do justo. Provérbios 8:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio.
Na antiguidade, as torres rodeadas de muralhas constituíam abrigo às populações em caso de ataque dos inimigos. Salomão afirma que o justo pode confiar no Senhor como uma torre forte e segura, porque o Senhor está em volta dele. O contraste aqui é entre confiar no Senhor e na abundância daquilo que se possui. Por isso que você não pode servir a dois senhores, pode amar um e aborrecer o outro. Muitos pensam que o dinheiro é um abrigo invulnerável, mas isso é um completo engano. O dinheiro pode nos dar um carro blindado, escoltas, uma casa espaçosa, muito conforto, viagem extravagante, cardápios saborosos, casa de praia, mas não pode nos dar paz, porque ele não oferece segurança nem felicidade. Aqueles que confiam em si mesmos jamais correrão para essa torre forte. Por isso, quando chegar a tempestade, essas pessoas serão atingidas por uma irremediável calamidade. Feliz é o homem que deposita sua confiança no Senhor. Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, a cidade forte do rico. Salomão ensinou que o homem que coloca sua confiança no dinheiro cairá e será destruído. Mas o homem que dá valor a uma vida justa será protegido e prosperado. Apesar de o dinheiro poder ajudar em algumas situações, ele não compra tudo. Ele diz que o rico imagina que seus bens são como um muro alto, impossível de escalar. E por isso o mal sempre ficará do lado de fora. Está lá em Provérbios 18, 11, que nós já lemos. O dinheiro não torna seu possuidor inexpugnável diante das tempestades da existência. Jesus falou a respeito de um homem que se colocou toda a confiança nos bens que possuía, e no monólogo, como a alma disse, Lucas 12, 19 e 11, diz: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirá a tua alma o que tu tens preparado, para quem será. Então não existe riqueza que consiga manter a morte do lado de fora dos portões. A morte chega para todos, ricos e pobres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, homens e mulheres. Da mesma forma que nada trouxemos a esse mundo, nada dele levaremos. Logo após a morte de John Davison Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, fizeram a seu contador a seguinte pergunta: quanto John Rockefeller deixou? Ele respondeu: ele deixou tudo, não levou um centavo. Então, o maior tesouro do universo, a sabedoria. Mais que qualquer um de nós, Salomão viveu na pele as questões de riqueza e comunhão com Deus. Quanto mais ele perseguiu riquezas e bens, mais foi levado para longe de Deus. Incansavelmente, o ser humano investe seu tempo e a sua energia em busca de prata e ouro. Muitos realmente alcançam sucesso nessa empreitada, mas infelizmente deixam para trás os destroços de uma busca insaciável. Muitos destroem o casamento e a família para atingirem o topo da pirâmide social. Acumulam bens, mas perdem a família. Ajuntam tesouros, mas perdem a alma. A sabedoria divina nos adverte. O ensino é melhor que a prata. O conhecimento é melhor que o ouro escolhido. A sabedoria é melhor do que as joias. E nada neste mundo, nem as riquezas, nem os prazeres, pode ser comparado à sabedoria. Os tolos ajuntam tesouros por acreditar que essa riqueza lhes dará felicidade e segurança. Porém, esses tesouros acabam se transformando num combustível da sua própria destruição. Quando alguém busca conhecimento e sabedoria, encontra a verdadeira justiça e riqueza. Salomão não pediu riqueza alguma a Deus, pediu sabedoria. Deus lhe acrescentou riqueza e um reino próspero e grandioso. Seu maior problema foi querer reinar sem Deus. Esqueceu-se de que Deus era a sua fonte e a sua torre forte, e não o que ele lhe havia dado. Por isso escreveu esse provérbio com prosperidade, com propriedade, lógico, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais deseja não se pode comparar a ela. Provérbios 8:11. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para que você entenda que nada do que você tem é teu. Tudo que você tem, até o dinheiro que você tem, no bom cabelo na tua cabeça, tudo, a tua alma é tudo do Senhor e tudo pertence a Ele. E que você entenda isso e seja próspero e abençoado em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero declarar para você, ainda dá tempo.